Here we go. Money, money, making crap for money. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, como vocês podem ver aí, eu abri aqui as bandeiras dos países islâmicos, né? O tema desse vídeo que eu queria falar é sobre o anticristo. Para mim, o anticristo e o seu império será, na verdade, a religião islâmica tomando uma dimensão global ou maior, né? Por que eu acredito nisso? Se você for ver aqui as bandeiras que eu trouxe, tem 4 cores que são predominantes nas bandeiras dos países islâmicos, né? Branco, preto, vermelho e verde. O que acontece? Os 4 cavaleiros do Apocalipse é um branco, um preto, um vermelho e um verde. Talvez você deve estar pensando aí, você que já estudou um pouquinho, deve falar, não, mas o 4º cavaleiro ele é amarelo, ele não é verde. Tá, vou mostrar aqui uma coisa interessante para vocês. Ó, no grego, o texto em grego do Apocalipse 6, verso 7 e 8, tá assim, ó, o texto em grego descreve o 4º selo, onde um cavalo, aqui é a palavra no grego, né, não sei falar, óbvio, que significa pálido ou verde amarelado. Provavelmente eles optaram por colocar a palavra amarelo, em vez de colocar verde amarelado ou verde. Mas a cor verde amarelado, se você dá um pouco aqui, ó, vamos por aqui, cor verde amarelado, verde, algumas traduções tá verde pálido, vamos deixar esse verde pálido aqui, também tá, então vai dar uma cor verde, certo? Então as 4 cores dos 4 cavalos do Apocalipse são justamente as cores dos países islâmicos, o que é uma baita coincidência, né? Uma baita coincidência, levando em consideração que os países islâmicos eles têm aí essas 4 cores predominantes. Mas isso seria ainda pouco. Você fala, não, mas só por causa disso você acha que os países islâmicos, quando a gente pega as características do reino da besta, que está descrito no profeta Daniel, por exemplo, ele fala que o anticristo em si ele não terá respeito pelo desejo das mulheres. Está querendo dizer que ele não vai respeitar o que as mulheres querem. Vocês já viram como no Islã as mulheres são desrespeitadas, né? Eu lembro uma vez trabalhando de Uber, entrou 3 passageiros um calor de 40 graus, 40 não, desculpa, tem mais de 30 graus, estava mais de 30 esse dia, calor terrível, e 3 moças entraram dentro do carro com aquelas burcas, né, de pé a cabeça. A mulher islâmica ela se veste dessa forma aí. Então assim, você percebe que elas são oprimidas mesmo. No Islã a mulher é oprimida. Infelizmente a gente vê essas feministas aqui fazendo um show, um auê aqui nos países cristãos, mas aqui no cristianismo tanto tem liberdade que a gente vê, né? A gente até acha que as mulheres hoje em dia têm usado muito pouca roupa no meio da rua, mas enfim, aqui no Brasil, que é um país cristão, outros países cristãos, as mulheres têm liberdade de usar as vestimentas, de debater e tudo mais. Nos países islâmicos a gente sabe que isso é vetado, mostrando que é uma clara evidência de uma característica do anticristo, né? Algumas profecias que falam sobre a geografia do anticristo aqui que está interessante, porque, por exemplo, eu rejeito que o anticristo seja um presidente americano, por exemplo, porque geograficamente é impossível, né? A geografia, alguns textos vão falar que ele vem provavelmente do Iraque ou da Turquia. Por exemplo, Daniel fala que a cabeça de ouro daquela estátua no sonho de Nabucodonosor é ele, o Nabucodonosor. Então ele está falando que a Babilônia é a cabeça de ouro, dando uma referência que o anticristo ele vem dali, daquela região. A antiga Babilônia é o atual Iraque. Tem um texto que está, acho que é em Joel, se não me engano, que fala que é de Nínive que vem aquele que preniga o mal contra o Senhor. A antiga cidade de Nínive fica no atual Iraque. Apocalipse, as 7 cartas estão na Turquia. Uma delas fala que ali está o trono de Satanás. Então eu acredito no anticristo que vem do Iraque e vai se acender o poder na Turquia. Aí muita gente até fala, eu acredito no anticristo europeu, só se for turco, tá? Outro sentido eu não vejo, porque não tem biblicamente, geograficamente, na Bíblia, não tem como. A geopolítica bíblica não tem como você encaixar um americano,
um outro que não seja para mim, ou no Iraque ou na Turquia. E as características do Islã, da religião islâmica, com as características que Daniel dá sobre o reino da besta, são muito parecidos. Eu falei aqui sobre a questão das mulheres. Uma outra questão é que aí não é nem o profeta Daniel que fala, é João do Apocalipse, que esse império comandado pelo anticristo vai matar os cristãos por decapitação. E quem é que mata cristão por decapitação? São os muçulmanos radicais, né? Se você vai num país onde a Sharia, que é a principal lei islâmica que rege aquela nação, você fala que Jesus é o Filho de Deus, eles te matam degolado, né? Então, assim, quando a gente pega alguns textos, a gente vai aplicando ao Islã, a gente vê claramente que vai se encaixar muito bem no Islã, né? Uma outra coisa interessante que eu achei sobre como se encaixa muito bem é a escatologia islâmica, né? A escatologia islâmica, ela parece que é uma escatologia bíblica reversa. Como assim? Por exemplo, a Bíblia fala que o anticristo ele vai vir para governar a Terra durante um prazo aí de 7 anos, né? Ou no Islã eles esperam um Salvador, que ele vai vir para governar o mundo durante esse prazo de 7 anos, o mesmo prazo. É interessante porque eles esperam um anticristo, o nome que eles dão para esse anticristo é Al-Dajjal, né? Eu achei interessante os sinais que eles falaram que esse Dajjal vai fazer, que ele vai ter poder, por exemplo, para modificar a natureza, né? Trazer poder pela natureza. Porque é o seguinte, Apocalipse capítulo 11, quando fala sobre as duas testemunhas, ali fala que uma delas vai ter poder para fechar o céu e não chover mais. Porque ali eu acredito que aquelas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 são o Elias e Moisés. O Elias, ele está profetizado no Antigo Testamento, né? Malaquias capítulo 4 fala que o anticristo que o Elias virá, né? Até quando Jesus está aqui. Os discípulos perguntam para ele, mas Senhor, Elias não deveria ter vindo primeiro? Ele fala, bom, se vocês querem considerar assim, então João era Elias. Só que, porque João de fato não era o Elias? Tem gente que defende que João é o Elias que teria que vir. Porque quando os fariseus vão até João, eles perguntam, quem você é? Você é o Elias? Ele, não sou Elias. Você é Messias? Não sou Messias. Aí ele vai e fala, eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, ele rejeita esse rótulo de Elias. Eu não sou Elias. Eu sou a voz que clama no deserto. Então esse é João Batista, né? Então o que acontece? A gente sabe que Elias teria que vir. O segundo, pelo relato que está no Apocalipse capítulo 11, sobre os sinais que esse outro profeta faz, lembra muito Moisés. E por que eu acredito que é Elias e Moisés? Quem entende um pouquinho de judaísmo sabe que judeu não aceita ser evangelizado por cristão. Tá? Eu acredito que o tempo da tribulação é um tempo onde Deus está tratando com Israel e vai trazer Israel à conversão. Então nesse tempo ele vai trazer de volta os profetas Elias e Moisés, que vão dar os sinais mostrando os mesmos sinais que eles fizeram antes, que é isso que está escrito em Apocalipse capítulo 11, só você ler, e vai converter o povo judeu a Jesus Cristo. E aí eles vão falar, olha, Jesus, o Yeshua, né? Ele é o Messias que teria que vir, que vocês rejeitaram, mas agora vocês podem aceitar ele. E aí eu acredito que nessa pregação do Evangelho em Apocalipse capítulo 11, vamos ter ali 144 mil judeus que vão se converter, vão começar a pregar o Evangelho lá em Jerusalém, porque assim, se você pega as profecias do anticristo, desse tempo de tribulação, está acontecendo tudo em Israel, não é? A gente tenta trazer aqui para São Paulo, para Nova York, não é nada disso, é só você ler os textos que você vai ver. Tanto que o Daniel fala que o anticristo vai vir até o lugar santo, para falar o lugar santo. Qual é o lugar santo na Bíblia, gente? O lugar santo é em Jerusalém. Então, quando a gente pega todo o mapa das profecias bíblicas sobre o anticristo, sobre os dois profetas, sobre o falso profeta, tem uma coisa interessante, por exemplo, sobre o falso profeta. O que acontece? A Bíblia fala sobre o falso profeta, que ele vem com o anticristo e ele vai fazer com que muitas pessoas se enganem e sigam o anticristo, né? A gente tem uma ideia de, geralmente eu vejo as pessoas falar, de que esse falso profeta que vai servir ao anticristo, na verdade, o anticristo seria uma falsificação de Jesus. Eu acho que na verdade o falso profeta vai ser uma falsificação de Jesus, porque no Islã ele
também esperam a volta de Jesus. Jesus está profetizado para voltar no Islã. Só que ele volta como um profeta islâmico. Ou seja, Jesus quando morreu nem existia religião islâmica. Isso é muito contraditório. Eu acho que Jesus volta como judeu ainda. Jesus não volta nem como cristão. Ele é o filho de Deus, mas ele volta como judeu. Porque Jesus é judeu. Então o que acontece? Eles acham que Jesus volta na profecia islâmica, que eu não estou falando da profecia bíblica, tá? E vai fazer sinais e vai enganar as pessoas. Então eu acho que esse falso profeta, ele vai se usurpar da figura de Jesus. Vai fazer milagres e tudo mais, enganar. Então quando nós vamos vendo ali a escatologia islâmica, a escatologia bíblica, nós vamos vendo um casamento perfeito. Na verdade, eu penso que Satanás subverteu a escatologia bíblica, pegou os personagens bíblicos, que são aqueles que a gente tem que olhar como nossos, que vão nos ajudar, vai nos salvar, que nem os profetas que vão vir e tudo mais, e eles transformaram esses profetas no anticristo deles, e eles pegaram o nosso anticristo e colocaram como salvador deles, né? Porque como eu disse lá, eles esperam um anticristo que vai fazer esses sinais, né? Isso não é religião, eu estou falando da escatologia islâmica, que é os sinais que o profeta Elias vai fazer. Então eu entendi o que? Eu falei, olha, eles pegaram provavelmente essa passagem que fala sobre a vinda do profeta Elias e os sinais que eles vão fazer e vão dizer que esse é o anticristo. E de fato a Bíblia diz que o anticristo ele mata essas duas testemunhas. Na metade do coisa ali ele mata as duas testemunhas. Então assim, o que eu entendi é que existe uma subversão da profecia bíblica no Islã, pegou os personagens das profecias, os que eram bons transformaram em maus, o que é maus, os maus se transformaram em bom para poder se cumprir, né? Então assim, eu vejo que esse é um assunto que a igreja cristã tem errado bastante, porque está esperando um anticristo de onde ele não vem, e parece que as pessoas não têm a mínima noção do que os textos bíblicos falam sobre o anticristo e sobre o império que ele vai. Na verdade ele vai usurpar, mas se eu fosse falar ficaria muito longo esse vídeo, até porque já está longo. Mas enfim, essa é uma das poucas aí. Esse vídeo aqui é um pouquinho para vocês entenderem, para mim, de onde vem o anticristo e o que ele vai fazer. Eu acho que tá bem claro aí para mim que o anticristo é um líder islâmico radical que vai perseguir os cristãos, vai perseguir tudo que é ideologia. Essas ideologias aí que nós temos aí, feminismo, ideologia de gênero, essas coisas, eles vão acabar com isso daí, porque em países islâmicos eles não aceitam diálogo. Ou você se converte ao Islã ou eles te matam. Não tem conversa, tem debate aberto, né? E é isso, a gente vê isso acontecendo já em alguns países islâmicos. Aguardar, vamos esperar, né? E que Deus nos dê sabedoria para ver essas questões e vigiar, né? Porque, como a Bíblia diz, o dia e a hora que o nosso Senhor volta, ninguém sabe, senão o Pai, né? Então é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Um abraço aí, que Deus abençoe.